Eu acho que do ponto de vista de mercado, a gente tem algumas sinalizações positivas. Eu acho que a gente deve ter uma demanda forte, tanto em etanol, pela necessidade da frota brasileira, como acho que uma confirmação da recuperação do mercado mundial de açúcar. E também eu acho que tudo isso sustentando um nível de preço melhor, né? Tivemos a volta da CID em 2015, a demanda puxando os preços, sobretudo no segundo semestre de 2015. Eu acho que isso é uma tendência positiva para o ano de 2016. As maiores dificuldades ou os maiores riscos que o setor enfrenta são aqueles que são trazidos pelo aprofundamento da crise econômica e pelo aperto de crédito. O setor é um setor endividado, é um setor, vamos dizer, que inclusive tem linhas de crédito de curto prazo, né? E um agravamento da crise econômica pode fazer com que essas linhas de crédito estejam menos disponíveis ou muito mais caras, o que pode colocar certos players, certas empresas em risco, né? E aí comprometer o que poderia ser um bom ano em 2016. O setor é redescoberto, sobretudo no Brasil, pela questão de sustentabilidade, de clima. O etanol, acredito que volta com muita força na pauta de sustentabilidade, apoiado pela COP21. Acho que quando a presidente do país anuncia que o país tem um objetivo de reduzir fortemente as emissões de gás de efeito estufa, que pretende ter 40% da sua matriz energética renovável, né? Isso, sem dúvida nenhuma, coloca de volta o etanol, seja como biocombustível, seja como energia limpa de biomassa, né? Geração elétrica a partir de biomassa, na frente de novo. O que a gente espera é que esses compromissos agora se tornem, eu diria, compromissos realmente de longo prazo, se transformem numa política de longo prazo e que haja realmente incentivos para que isso se torne uma realidade e não fique apenas um discurso. Eu acho que na questão de investimento tecnológico, o setor já fez muito. Você mesmo citou a mecanização total do setor. Nós só saímos de um momento em que a ferramenta era um facão de R$ 5 para o momento que a ferramenta é uma colhedeira com alta tecnologia embarcada de R$ 800 mil, que requer uma super formação para os operadores. Acho que a gente tem investido muito em etanol de segunda geração para aumentar o rendimento dos canaviais, para geração em caldeiras de leite fluidizável flexíveis de alto rendimento, que aí também a gente consegue um maior output de energia. Mas eu acho que o mais importante ainda está por vir. Quer dizer, a revolução que a gente viu muitas vezes dada pela biologia em grãos, por exemplo, acho que ainda isso está para ser feito nos próximos 3 a 5 anos na cana-de-açúcar, né? Eu acho que a gente deve ter, muito brevemente, canas-de-açúcar geneticamente modificadas, resistentes a variações climáticas, resistentes a pragas. A gente espera ter, em alguns anos, revolucionado o plantio de cana-de-açúcar com o desenvolvimento de sementes. A gente tem usado muita telemetria nos canaviais, drones. Quer dizer, eu acho que toda essa integração tecnológica vai fazer com que a gente talvez até tenha potencial para triplicar o rendimento por hectare em termos de etanol, açúcar e energia. Eu acho que, como todo agronegócio, tem um impacto gigantesco no desenvolvimento e na integração vamos dizer, do Brasil das fronteiras. Eu acho que a gente gera mais de 1 milhão de empregos diretos. Se for considerar os empregos indiretos, o efeito na economia local, Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, as fronteiras para onde a gente tem se desenvolvido, a gente percebe que os municípios que tiveram maior salto no IDH são aqueles em que recentemente ou nos últimos anos a gente instalou uma nova usina e desenvolveu um canavial, né? E o efeito é fantástico. Você melhora os serviços médicos da cidade, você melhora os empresários, o nível dos hotéis, dos restaurantes, o comércio como um todo, gera um monte de emprego para famílias, né? Mas também formação de ponta para os jovens, evita assim uma fuga de jovens do interior para os grandes centros urbanos. Eu acho que o que sempre faltou para o setor é um compromisso do governo brasileiro em ter políticas de longo prazo. Esse é um setor
altamente intensivo em capital e que se desenvolve no longo prazo, né? Para você colocar uma usina nova, para você desenvolver o canavial num primeiro ciclo, que não é nem o mais produtivo, você demora 6 a 7 anos. Ou seja, é um setor altamente demandador de capital, né, com linhas de financiamento de curto prazo, caras e de curto prazo. Enquanto isso não houver uma equação de longo prazo para o financiamento, não houver uma clara definição da política de preço energético, o Brasil vai continuar importando cada vez mais combustíveis frente à demanda crescente, né? E ao mesmo tempo vai estar desperdiçando um enorme potencial elétrico, né? Porque acho que no canavial hoje a gente tem 3, 4 Belo Montes aí esperando para serem utilizadas. Tá?